Aqui nesse canal eu divido a minha experiência de vida, certo? Estou tentando mostrar tudo, claro que não é 100%, e essa é mais uma história real, que não tem um roteiro de filme, tá? Mas eu posso garantir para vocês que tem muito coração envolvido, e uma coisa que eu comecei a analisar é que quando a gente decide mesmo recomeçar de verdade, o universo, ele parece que conspira a seu favor. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu vim do Brasil, né, com uma carga pesada nas costas, com uma experiência de vida e uma memória, assim, às vezes também, que, que te limita muito e te faz pensar, e peraí, não vamos se envolver aqui com ninguém, porque pode acontecer a mesma coisa e vai atrapalhar os planos. A minha maior preocupação era essa, era eu desfocar daquilo que eu realmente tinha como objetivo ao vir para cá, que um casamento de mais de 20 anos, isso mesmo, 20 anos, ele vem também com uma carga pesada, com decepções, com traumas, com bloqueios, né? E eu estava, nesse sentido, emocionalmente, eu estava muito exausta. Eu evito muito falar, sabe, do meu passado. Eu acho que só para algumas pessoas muito próximas a mim sabem de tudo que aconteceu, mas eu evito porque não é porque eu quero esconder o que aconteceu comigo, mas é porque ele, ele já faz parte do passado, ele não me define mais. E eu já falei por várias vezes, sim, trouxe momentos para mim inesquecíveis, insubstituíveis. Eu sei que nunca vai haver mais momentos como eu passei no meu casamento, no meu primeiro casamento, inclusive o nascimento das minhas filhas, que foi, eu acho que o ápice de tudo, e que hoje eu posso dizer que foi a coisa mais importante da minha vida. Mas existiram certas coisas que poderiam ter me fechado para sempre. Para sempre, para sempre. E o motivo disso, eu fui muito machucada, né? Fui muito machucada. Mas eu não podia deixar de acreditar que eu merecia ser amada, eu merecia ser cuidada e principalmente respeitada, gente. Principalmente respeitada. E eu já tinha começado esse recomeço no Brasil, como eu já falei para vocês. E quando eu decidi sair do fundo do poço, né, erguer a cabeça, isso envolve tudo, né? Envolve você realmente trabalhar o seu psicológico, o seu emocional de uma forma para vir para cá curada. E eu sempre enalteço isso porque é isso que eu quero que as pessoas entendam. E quero que você leve como exemplo para você, que essa reconstrução ela iniciou no Brasil para que ela viesse numa fase mais preparada, para quando eu saísse do Brasil e fosse para outro lugar. E aí, nessa reconstrução, o que é que envolve? Envolve a sua autoestima, né? Ela volta. E volta assim, ó, com força total. Só depois disso, né, é que eu me permiti pensar novamente nessa possibilidade de se abrir para alguém. E eu acho que isso também se dá muito pelo fato da solidão que você vive aqui, do quanto é difícil o início para a gente que chega e não tem um sentimento de pertencimento, você se vê num lugar que não é seu. Então, você não tem amigos, você não tem sua família por perto, quando no caso você decide fazer tudo isso sozinha. Então, eu acho que tudo isso envolve e chega a um ponto que mesmo que não fosse aquilo que você estava pretendendo fazer, você não consegue fugir da necessidade de ter alguém do seu lado. Isso levou alguns meses, não foi logo no começo. O começo era só mesmo, sabe? Trabalho, focar naquilo e a indecisão, né? Como eu já falei nos vídeos. Gente, faça uma maratona aí nos vídeos. Comecei a sentir aquela necessidade de uma companhia, aquela necessidade de ter uma pessoa, sabe? Para você conversar, para você passar momentos. Isso, pode ser que muita gente diga, mas amizades, né? Encontra uma amiga, não é a mesma coisa, gente. Venhamos e convenhamos. E eu não sou muito também de fazer amizades, assim, não sou muito. Quem me conhece sabe que eu não tenho essa facilidade muito grande de ter amigos, né? Tenho amigos valiosos, preciosos, assim, joias raras na minha vida, mas a maioria não está aqui.
Bem, eu conheci o meu marido através de um aplicativo de namoro. Sim, gente, eu sei. Na nossa cultura, né, no Brasil, muita gente ainda tem um certo preconceito. Eu tinha demais. Eu era uma pessoa altamente preconceituosa com essa coisa de aplicativo de namoro. Muita gente no Brasil tem esse preconceito de que é uma coisa vulgar, que você está se expondo, você está apelando, né? Eu escutava muito essa história. Ah, a pessoa está sendo muito apelativa, esse negócio de aplicativo de namoro. Só que aqui é outra cultura. Não só aqui, eu acho que em todos os outros países é outra cultura. Principalmente pessoas acima dos 40, né? Quando a gente chega num nível da idade em que a gente não tem condição de estar em barzinho, em estar em festinha, ainda mais a gente aqui, né? Imigrante. A gente não tem essa coisa de estar em barzinho, sabe? Como a gente faz no Brasil. Ah, fulano chamou a gente para um churrasco, chamou a gente para um final de semana numa casa de praia, porque eu morei na praia e acontecia às vezes isso. E ali no meio a gente conhecia alguém. Então aqui a gente não tem essa cultura. Eles não têm essa cultura, né? E é mais para esse pessoal mais jovem, que não tem família, não tem filhos. Então para mim deu certo aqui, né? E aí a gente se conheceu nesse aplicativo, decidi fazer meu perfil, fiz o perfilzinho tudo bem direitinho lá, como manda, orientada por algumas amigas também, algumas não, duas amigas que tiveram histórias de sucesso através de aplicativos, então segui a mesma linha. Decidi fazer. Conheci algumas pessoas, sim, sabe? Conversa, umas conversas não desenvolveram, outras, sabe? Não vou dizer também que é perfeito, porque não é. Também tem os tipos de conversas que você já identifica que não vai levar a nada. Já com o meu marido foi uma coisa diferente. A gente passou muito tempo conversando nesse aplicativo. No início era assim, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana a gente batia um papo. Depois começou a ser todos os dias. Nem que fosse só um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como é que você tá? A gente começou a falar com mais frequência, né? E aí a gente começou a conversar sobre tudo, tudo que você possa imaginar. Então, nesse tempo, só de conversa, a gente conseguiu se conhecer, sabe? A gente conseguiu se conhecer demais, assim, sobre minha vida, a vida dele. A gente realmente já se conhecia. Eu cheguei aqui sem inglês, zero. E isso foi uma coisa que eu achava também que seria uma barreira, só voltando um pouquinho aqui no contexto, que seria uma barreira muito grande para eu ter um relacionamento com uma pessoa daqui, né? Como é que eu ia conversar, né? Depois foi que me explicaram que através do aplicativo, se a pessoa topasse, né, você ia poder falar através do tradutor, né? O tradutor não faz uma tradução 100% fiel, mas dá para entender. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Se comunicou através desse aplicativo e foi através do aplicativo que a gente pôde se conhecer, assim, né? Conhecer a família, conhecer a nossa história. Então foi muito fundamental, gente. O aplicativo foi um negócio assim excepcional para eu conhecer o meu marido. E aí depois de se sentir segura, de saber já quem era a pessoa com quem eu estava conversando, né? Eu aceitei encontrar com ele. Até porque, gente, eu sou muito consumidora de documentários e de casos, né, de histórias de desaparecimentos. Sempre amei assistir essas coisas. Então, ainda tinha também esse bloqueio também. Hoje, gente, eu não vou encontrar com a pessoa de outro país, eu não vou entrar no carro de alguém que eu não conheço. Então, eu ficava com esse medo. Eu acho que por isso também que durou tanto tempo para eu aceitar um encontro, né, um date. Mas chegou o grande dia da gente se encontrar. Mas ainda teve outro detalhe. Eu não queria negócio de jantar, de à noite, ele me buscar na minha casa. Eu ainda não queria, né? Então eu optei por um primeiro encontro em um lugar público. Eu ia à academia, mais ou menos umas 3 vezes na semana. Então, num dia desses da minha academia, que eu não estava trabalhando, eu falei para ele, olha, eu tô saindo da academia tal horário e eu sempre vou numa cafeteria que ficava bem próxima à academia. Eu sempre dava uma passadinha por lá, porque era um lugar bem agradável, tinha um restaurante logo em frente, música, então era um lugar muito agradável que eu geralmente ia depois da academia.
Eu falei, a gente pode encontrar lá, se você quiser. Fomos pra lá, sem ir no carro, entendeu? E ele foi no dele e, tipo, nos encontramos nessa cafeteria. Então, nosso primeiro date não foi nada glamouroso, não foi nada de jantar à luz de velas, né? Já começou a não ser aquelas histórias de filme por aí, né? Eu quis que fosse uma coisa realmente bem natural, bem dia a dia. Eu acho assim que se a pessoa não gostar de você no seu dia a dia, comum, assim, na sua realidade, não vai valer a pena, né? Porque para um date, o que é que você faz? Ah, você vai para um cabeleireiro, você faz um cabelo diferente, você faz uma maquiagem, né? Você se prepara toda para aquele momento. Então eu queria uma coisa bem real mesmo, sem filtro, né? Como a gente fala. E foi dessa forma como eu achei a melhor maneira possível. Até porque a gente tinha uma amizade já, né? Por conta do aplicativo, por conta das conversas que a gente já estava vindo há muito tempo. Então eu não estava muito tímida para encontrar. Claro, muito ansiosa. Então ali a gente pôde se olhar, né? E naquele momento eu percebi que tinha algo diferente. Essa cafeteria até hoje é um local que a gente tem assim como um símbolo de que foi ali que tudo nasceu. E uma coisa que me chamou muito, mas gente, muita atenção, é que durante essa conversa do nosso primeiro date, né, foi a forma como ele conduziu a conversa, sabe? Ele não fez nenhuma pergunta inconveniente até o momento, mesmo pelo aplicativo. Nunca foi com segundas intenções, nem assim. Era mesmo assim uma amizade. Eu até pensei em certo momento dessas nossas conversas que eu tinha arrumado um amigo, sabe? Porque as nossas conversas giravam muito em torno da nossa vida, né? Ele queria sempre saber como é que eu estava, como estava a minha vida, minha saúde, como é que estavam minhas filhas, se eu estava conseguindo manter elas lá. Então, ele se importava com o meu bem-estar, como eu estava vivendo aqui, se tudo estava saindo direitinho, se não estava me faltando nada. Gente, isso me tocou de uma forma que eu não sei nem explicar. Por mais que eu fale aqui, eu não vou conseguir. Não teve beijo, não teve pegar a mão, nada, tá? E aí depois disso a gente foi saindo outras vezes. E no nosso terceiro date, aí foi o momento. A gente foi para uma lanchonete. Eu tenho essa foto, que foi nossa primeira foto. Ele me pediu em namoro, entendeu? E foi muito engraçada a forma como ele me pediu em namoro, gente. Eu lembro até hoje. Ele chegou e disse assim que estava na hora, não tinha por que mais a gente esperar para ter algo exclusivo. Como assim exclusivo? Eu cheguei para ele e perguntei: isso significa que a gente está namorando? Ele, sim, nós agora somos namorados, se você aceitar. Então ele foi muito direto, né? Do jeito que eles costumam ser, do jeito que eles costumam ser aqui, né? E ali naquele momento eu entendi que a coisa estava ficando séria mesmo, entendeu? Porque como eu falo para vocês, até então eu estava com aquela impressão de amizade, por tantas conversas, por tantas coisas que a gente já tinha trocado juntos, assim, sobre coisas da vida dele ou da minha, era mais assim, uma amizade. Tava ficando muito gostoso conversar com ele, sabe? Mas aí depois desse namoro, né, que ele falou que a gente estava namorando, a coisa se intensificou. A gente passou a ficar juntos mais tempo, né? Finais de semana, né, a coisa começou a ficar mais íntima, mais séria. Realmente ele começou a frequentar a minha casa, eu comecei a frequentar a casa dele. E aos poucos ele foi me inserindo na família, né? Ele primeiro me apresentou aos filhos dele e depois a família dele, né? Ele começou a me levar para momentos na família que eles tinham, né? Almoços aos domingos, jantares, datas como Thanksgiving. Depois eu não vou entrar aqui em detalhes sobre tudo que aconteceu comigo e com a família dele, mas aí veio o pedido de noivado. Gente, e foi daquele jeitinho. Aí sim, foi aquela coisa de filme. Foi uma noite que a gente ele comprou a champanhe e disse: eu comprei uma bebida aqui pra gente, botou uma música, vamos assistir um filme, ficamos assim na sala. E lá vem ele com a caixinha. E quando ele abriu assim a caixa, eu fiquei só olhando assim em choque pro anel, porque até então, não sei, eu não sei se aquilo foi algo que simbolizou assim, realmente a ficha caiu. Eu não sabia nem o que falar, sabe, naquele momento. No fundo assim, eu sabia que existia esse momento, assim, que eu já tinha visto no filme,
mas aquilo para mim estava sendo real, sabe? Era como se o universo estivesse me dizendo naquele momento assim: olha, depois de tudo que você passou, depois de toda a sua história, depois de tudo que você viveu, você merece viver isso, tá? Que é o seu momento. Mas eu fiquei só olhando ali para aquela caixa e eu não conseguia expressar absolutamente nada. Ele ficou até assustado, assim, olhando para mim. Aquele momento foi, assim, paralisante para mim. Foi como se o tempo parasse, assim, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação que as pessoas até comentam, assim, que é como se você estivesse flutuando, assim. Tudo ficou em silêncio, você não escuta nada, assim, ao seu redor. Fica aquela coisa... A gente normalmente sente isso quando leva um susto, né? Passa por alguma coisa assim que você... Enfim, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, não sei nem explicar como que é. Acho que eu bati no microfone aqui, desculpa. Então vamos lá. Caixinha na minha frente, a coisa tava se concretizando. Eu estava sendo pedida em noivado. No auge da minha carreira, eu estava sendo pedida em noivado daquela forma tradicional. Foi, eu acho que naquele momento a ficha caiu. A ficha tinha que cair em algum momento, né? De pensar nessa possibilidade de me permitir novamente amar alguém, permitir que alguém entre na minha vida, tá? E isso foi uma construção que o meu marido, ele soube perfeitamente fazer em mim. Ele percebeu que eu era machucada. Ele percebeu que eu era uma pessoa sempre assim na defensiva, sabe? E justamente isso foi o mais bonito e o que me deu mais a segurança daquilo que eu estava, nessa história que eu estava entrando, porque esse respeito, esse cuidado todos os dias comigo foi o diferente na relação da gente, sabe? E não é em palavras, gente. Isso não é feito em palavras, é em ações que ele vem até hoje, né? E não é que eu precisava de alguém que me salvasse, porque, como eu já falei várias vezes aqui, eu já tinha me curado, a minha alma já estava em paz, a cura já tinha vindo, né? Até por conta dessas mágoas e essas coisas que eu já tinha deixado no passado. No momento que eu fechei a mala e entrei no avião, eu deixei para trás tudo aquilo, né? Porque se eu carrego, eu acho que eu não teria chegado até onde eu estou hoje. Nada disso adiantaria, essa minha transformação, essa minha cura, se do outro lado não existisse aquela pessoa que se esforçasse, né, para mostrar que ia ser diferente dessa vez, para mim. E ele fez esse esforço, né? Ele trouxe esse cuidado diário, né? A leveza de estar com alguém que realmente quer o seu bem, que realmente quer te fazer feliz, que realmente cuida, que está ali disposto a cuidar, se auto-sacrificar por você. Ele chegou justamente com isso. Ele chegou com cuidado, ele chegou com respeito e ele chegou com muita, muita atenção. Todos os dias ele continua me mostrando isso. Não é com palavras, não é só com frases bonitas, fotos em redes sociais, que foi uma coisa que a gente combinou da gente manter em off por muito tempo. A gente bota ali uma publicaçãozinha, outra ali, né, e combinamos que isso não que seja motivo para não dar certo, mas evitar, né, evitar expor a nossa vida. Então, não precisou ter palavrinhas bonitas, sabe, essa coisinha assim, e sim atitudes. Antes de conhecer o meu marido, eu foquei muito em mim, gente, nos meus recomeços, em sair da minha bolha, sabe? Em sair daquela vida que eu tinha pensado construir para mim, que ia ser para sempre. Entendeu? Viver outras experiências, né? Afinal de contas, minhas filhas já estavam grandes e eu estava sozinha. Então, não era encontrar alguém para me completar, né? E encontrar alguém não era uma coisa que estava nos meus planos, né? E eu encontrei essa pessoa. Eu encontrei, além de ter encontrado uma pessoa, eu encontrei uma pessoa com carga familiar forte, né? Que eu acho que foi uma das coisas também mais encantadoras e novas para mim, né? A questão da família. Gente, a família dele me acolheu com tanto amor, sabe?
que eu acho que isso foi uma das coisas mais apaixonantes que eu já vivi e que eu nunca tinha experimentado isso. É a essência de uma família, sabe? A tradição, o respeito, a união. O avô dele, o patriarca da família, ele era o pilar dessa história. E mesmo que ele não esteja mais entre nós, ele deixou um legado, né, que a família inteira honra até hoje. E o meu marido, ele fala muito do quanto o avô dele foi exemplo. É um exemplo para ele até hoje. Né? Os tios mais velhos, eles todos carregam essa força dessa tradição familiar. E isso foi algo que me emocionou demais, assim, me fez me apegar. Foi essa possibilidade de viver isso, sabe? Porque sempre foi algo que eu valorizei. Eu sempre busquei esse tipo de base no relacionamento. E eu tive isso na minha infância por um bom tempo. Eu experimentei, tive esse gostinho de família e foi uma coisa assim que eu queria para minha vida. Infelizmente eu não encontrei no meu primeiro casamento. Não pude dar isso para as minhas filhas. É uma coisa que eu acho que me machuca muito hoje. É o fato de não ter dado esse lar, de não ter dado essa essência, não ter proporcionado isso para elas. E bem, quando ele me convidou a morar com ele, foi outro momento assim bem importante, uma nova etapa, né? Que foi depois do nosso noivado. Eu estava pagando um aluguel muito caro, num quarto em Boston, né? Porque é tudo muito perto, próximo, então quanto mais próximo de Boston, tudo fica muito mais caro. E aí ele falou com todo o carinho do mundo para mim, assim, na possibilidade. Não faz muito sentido você continuar aí, então vem morar comigo. E eu fiquei naquela indecisão, né? Assim, tava noiva e tal. Geralmente na nossa tradição é noivar, casar e ir morar junto, né? E aqui também é algo muito comum que eles sempre fazem. Então, gente, foi um momento difícil. Eu vou dizer por quê. Porque eu ia abrir mão da minha liberdade, da minha solitude, que por 8 anos tinha me feito um bem danado. Gente, eu preciso ser muito sincera para vocês aqui. Esses anos sozinha, depois do meu divórcio, né, foi tão importante na minha vida, foi um marco na minha vida, tão grande, porque até então eu nunca tinha vivido sozinha na minha vida, né, eu passei da casa dos meus pais para a casa do meu marido. Então, foi um momento assim para mim que eu confesso para vocês que eu tive medo de não saber mais dividir a vida com outra pessoa. Me conta nos comentários se alguém já passou por isso e por esse sentimento. Pode ser bobagem, mas é um negócio tão complicado. E aí, quando você encontra uma pessoa que realmente cuida de você, você percebe que você não está perdendo essa liberdade, mas você está ganhando uma parceria. Então, é o momento onde você se encontra e você vê que você não está procurando alguém para completar a tua vida, sabe? É alguém para estar ali do teu lado e dividir aquilo que você já conseguiu construir sozinha. E mais, eu nunca precisei de alguém para me sentir completa, nunca. Mas a possibilidade de ter alguém ao seu lado que te soma, que te fortalece, é uma das melhores sensações do mundo. E ainda mais aqui, né? Ou no outro país, quando você se sente sozinha, né? Não é o seu lugar, não é o seu, você não tem o sentimento de pertencimento, onde você começa tudo do zero. Então, ter ele por perto foi e continua sendo um presente. É a única palavra que eu posso dizer. E claro, gente, o casamento, ele tem muitos desafios. Eu contei aqui só a parte boa, né, sobre família, sobre a sensação de cuidado, de amparo, sabe, de colo, mas é um desafio. É tudo diferente. Então tem que ter muita paciência, tem que ter muita resiliência e muita maturidade. Às vezes pesa muito a rotina, o jeito diferente de pensar, a forma de comer, horário de dormir, tudo muda. Os filhos, assim, é uma criação totalmente diferente daquela forma como eu criei as minhas filhas. Então precisou de uma adaptação,
de um entendimento. Por que que eles agem assim? Por que que as coisas têm que ser dessa forma? Por que que ele fala dessa forma com os meninos, sabe? E aí, no final das contas, o que importa, gente, é o que o amor ele consegue construir, né? A vontade de fazer dar certo. Então, o obstáculo ele pode ser o maior que for. E a gente tem muito essa preocupação, nós dois, de se cuidar, a gente conversar, se apoiar, planejar tudo junto, tá sempre incluindo os dois nos planos, como família, né? E a gente sempre fala assim, que hoje a gente é uma família de 6, embora não estejamos todos juntos, né? Porque minhas filhas não estão aqui ainda. Mas a gente vê que a gente encontrou um momento muito específico da nossa vida. Na verdade, deixa eu reformular aqui a frase. A gente se encontrou num momento muito específico da nossa vida, né? Um momento que os dois já tinham passado por dores, já tinham vivido o que queria já viver, experiências assim à parte. E agora tudo que a gente quer nesse momento é viver o que vale a pena para a nossa vida, assim, é uma construção para um futuro. Ele costuma sempre usar uma frase, porque eu sou a peça que faltava no quebra-cabeça dele. Eu acho isso lindo. E ele me deu até um quadro, sabe, com essa frase no dia do nosso casamento. Eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, que eu olhei assim e eu concluí que eu também podia contar com isso, que ele era realmente a peça que encaixou, né? Ele fala que faltava na vida dele, eu digo que ele encaixou na minha, né? Eu acho que fica mais, dá para explicar melhor na minha concepção. Então, hoje, o que a gente mais deseja, assim como casal, é cuidar um do outro, sabe? É ter uma vida tranquila, com amor, com respeito, gente, respeito. Eu acho que eu não sei se ainda tem uns resquíciozinhos, assim, um pouquinho ainda dentro de mim, eu acredito que sim, do que eu mais valorizo numa relação, é o respeito, sabe? É o respeito. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que é isso, a gente tá construindo uma vida juntos, a gente está entrando aí nos nossos 3 anos de relacionamento, tá muito no começo, mas sabe, a gente já sente, eu já sinto, por toda a experiência que eu já tive, que é uma coisa diferente, é uma coisa que a gente está construindo algo para os dois, né? Não existe egoísmo, não existe o eu, né? E embora a gente saiba que, além de tudo isso que eu falei, eu sempre falo, nossa vida, um relacionamento ele constitui em 3 vidas: a minha, a do meu parceiro e a nossa vida. Então, apesar de toda essa união, de todo esse amor, de todo esse cuidado, dessa parceria, a gente sempre também se preocupa em ter a nossa individualidade, sabe? Em não invadir o espaço um do outro, né? Não é que a gente tenha segredos, né? Mas a gente tem o nosso espaço. Eu tenho a minha vida, ele tem a dele e a gente tem a nossa. Então, funciona muito, gente. É uma coisa assim, é uma mágica, mas que isso é uma construção diária. A gente tem muitos planos, sabe? A nossa casinha, daqui a alguns anos, a gente ter nosso lugar, nosso espaço para plantar, né? Eu amo plantar, ele ama animal, ama bicho, a gente ama a natureza, então a gente quer o nosso espaço, assim, da nossa casa com muita natureza. A gente ainda vive aqui cercado de vizinhos, né? Que é coisa que eu não quero pro resto da minha vida, eu sempre falo para ele. A gente mora numa casa confortável demais, é linda, maravilhosa, mas era bom que essa casa que a gente está vivendo fosse num lugar onde só existisse nossa casa e a natureza em volta. Vocês sabem que casa americana tem muito isso, né? Tem muito local americano que é isso. E são nossos planos para o nosso futuro, é ter esse espaço para a gente e assim vivermos felizes para sempre. Se isso for um conto de fada, que sejamos felizes para sempre. E se você está aí até agora e assistiu esse vídeo na íntegra,
passou também por algo difícil e acha que você não tem mais chance, que essa história de amor não é mais para você, eu quero te afirmar e quero te dizer agora que tem sim, tem muita chance, que nunca é tarde para um recomeço e que nunca é tarde para você ser feliz de verdade. Eu quero que você tenha esse vídeo como uma inspiração, porque eu sei que é difícil acreditar, porque eu também já estive nesse mesmo lugar que você está aí, você que está me assistindo, de não acreditar em absolutamente mais nada em relação a essas coisas de amor. Eu sabia que eu poderia ter aqui e ali um namorinho, sabe? Uma forma de relaxar, uma forma de ter um encontro, um jantar, mas nada mais que isso. Até porque, como eu falei aqui para vocês, né? A solitude, a liberdade de ter a minha vida, de decidir minhas coisas sem precisar estar dando satisfação da minha vida para ninguém, foi algo que eu me acostumei e acabei me apaixonando e acabei gostando, né? Mas, gente, ter alguém do seu lado que te mostre realmente aquilo que você sempre viu só em filme, só em histórias de amor, é mágico, é especial e é maravilhoso. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a acreditar que você também tem toda a capacidade do mundo de refazer a sua vida e de um dia chegar também a contar a sua história para ajudar outra pessoa e assim ser um ciclo para que as pessoas elas acreditem sim que existe sempre alguém ali. Pode ser até do outro lado do mundo, mas que esteja só esperando o momento certo para encontrar com você e mostrar que você pode ser feliz de verdade, tá? Um grande abraço, muito obrigada e até o próximo vídeo.